Olá, é uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Me chamo Mike e irei ensinar para vocês os conceitos básicos sobre iluminação cênica e muito mais. Aqui vocês irão aprender sobre iluminação para eventos e teatros desde o começo de tudo. Iremos começar com a luz versus teatros em diversas épocas. A história da iluminação tem sua origem na Grécia Antiga, por volta do século V a.C., quando das primeiras encenações de tragédias e comédias feitas ao ar livre, nos anfiteatros, onde a luz do sol era utilizada para criar, ainda que no mínimo, algum efeito cênico. Com o passar dos anos, após a construção dos primeiros edifícios teatrais no século XVI, durante o período renascentista na Europa, muitos encenadores debruçaram-se sobre esta vertente, como o italiano Leone de Sommi, um dos precursores no pensamento de escurecer a plateia para que todo o foco se concentrasse no espaço cênico. Nesta fase, o fogo assumiu esta função de iluminar por meio de tochas, velas suspensas em candelabros e lamparinas que, por causa do mau cheiro, da queima do óleo, acumulação de fumos, derretimento da cera e o risco iminente de incêndios, tornavam essa prática muito arriscada. Não existia no teatro a função do iluminador, quando era necessário. A sua função era desempenhada pelos cenógrafos, muitos deles arquitetos, que no processo de desenvolvimento de dispositivos acabavam por colaborar significativamente e para o desenvolvimento da iluminação, tal como Nicola Sabatini, que criou o primeiro sistema mecânico para controle da intensidade de luz, hoje conhecido como dimmer. Mais tarde que viria aperfeiçoamento pelo americano Samuel Pierpont Langley. A iluminação cênica viria a sofrer uma grande transformação, como a descoberta das propriedades da energia elétrica. Dessa forma, foi possível atribuir, de fato, à luz um papel artístico e estético. Um dos pioneiros neste campo foi Adolf Appia, considerado desenhista de luz por criar efeitos, aproveitar os contrastes entre luz e sombra, além de utilizar-se das possibilidades da tridimensionalidade de dois corpos dos atores e cenários. Na parte técnica, foi notável o aperfeiçoamento de série de equipamentos, como a resistência de água e sal, que, embora rudimentar, trouxe mais precisão ao controle de luz. Outras inovações foram a criação das primeiras unidades de medida, como fotocandle, lux e lumen. A partir de 1900, os primeiros refletores propriamente ditos começavam a ser aperfeiçoados e com isso houve uma melhoria no direcionamento e focagem da iluminação. Agora eu vou falar do antes e depois, como que era antes e como que é depois. Na Idade Média, a Igreja proibiu o teatro pois este era profano, indecente e imoral, mas foi dentro da própria Igreja que o teatro renasceu. O drama religioso retoma a união entre o drama e o povo. Aguinha, chegou um café agora. As representações se iniciaram dentro das próprias igrejas, nas naves centrais e, naturalmente, a luz entrava pelas janelas e vitrais durante o dia, iluminando as cenas que também eram iluminadas por algumas tochas. Do interior das igrejas, as representações se transfiram para a parte de fora, nas escadarias à frente dos templos e à luz do sol. Em 1514 ou 1515, aparece a primeira referência de uma representação iluminada, artificialmente. Baltazar Peruzio montou a calendra do cardeal Bibbiena, na presença do Papa Leão X, habituados à luminosidade dos círios, que eram as velas. Os príncipes da igreja não concebiam que as cerimônias, mesmo profanas, pudessem realizar sob a luz artificial cheia de mistérios. Peruzio clareou
brilhantemente a sala e a cena de tragédia lírica com uma quantidade muito grande de círios. Por mais de 2000 anos, nosso teatro não necessitou outro tipo de iluminação que não fosse proveniente do sol. Durante o Renascimento italiano, porém, o teatro gradualmente se transporta aos interiores. Os espetáculos são apresentados nos jardins dos palácios dos nobres e os artistas famosos da época, como Michelangelo e Da Vinci, são chamados para ajudar na realização desses espetáculos. Por volta de 1550, Leone de Sony escreveu um livro chamado Os Meios da Representação Teatral, com ideias muito próximas do teatro de hoje. Ele sugeriu que a iluminação das cenas alegres deveriam ser mais fortes e que se deveriam apagar algumas das luzes quando a cena fosse triste, ideia que só foi colocada em prática no realismo, mas isso não foi possível de se realizar, devido às dificuldades de se apagar e acender em cada ato os grandes lustres suspensos. Sugeriu ainda que a iluminação da plateia estivesse por trás dos espectadores, para não interferir na visão do palco. Todos os procedimentos de iluminação do Renascimento acham-se consignados às obras de Serlio, 1540, e mais tarde de Sabatini, 1637. Esses cenógrafos dispuseram suas luzes, que eram as velas, círios ou lâmpadas de azeite, nos locais que achavam convenientes, e a maioria desses locais foram conservados até os dias atuais. As fontes de luz foram distribuídas de maneira a cercar os artistas com uma verdadeira moldura luminosa. As ideias de perspectiva da pintura foram rapidamente absorvidas pelos cenários, e a iluminação descobriu a tridimensionalidade dos objetos. Os lustres eram suspensos no teto. Sobre montantes dos cenários eram penduradas velas ou antigas lâmpadas de azeite e óleo animal. E aos pés do ator era colocada uma fileira luminosa como a atual ribalta. Agora, no século XX, é que se tornou possível variar a natureza e a intensidade das luzes, possibilitar focos e setorizações. Mas a ideia dos locais das fontes de luz já estava lançada desde aquela época. A luz elétrica veio proporcionar melhores condições para visibilidade e abrir novos caminhos, não só para iluminação, como para o teatro em geral. Ela provocou mudanças no conceito de cenografia, figurinos, alterando completamente o aspecto visual do espetáculo.